Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um episódio do nosso Adocast que se inicia. E eu quero externar aqui gratidão a todos que estão nos seguindo, a todos os amigos, considero como amigos aqueles que participam das nossas lives. Essa é a nossa segunda live dando início hoje, mas é um projeto que o Senhor nos proporcionou e queremos fazer dele um grande ministério. Quero agradecer a todos ali que nos acompanham no Instagram, no Facebook, no YouTube. E já quero de antemão deixar aqui também que breve estaremos no TikTok também. Vamos estar no TikTok também evangelizando, tá, meus irmãos? Gratidão é a palavra que resume o dia de hoje. Gratidão a todos. E sem mais delongas, daremos início hoje. Temos um convidado especial aqui, um jovem diácono da casa do Senhor, que tem a sua família, que vai falar um pouco da vida dele, que vai falar um pouco da sua trajetória antes do Evangelho, a sua conversão, o que mudou na sua vida e desmistificar algumas coisas, né? Porque ao discorrer nós vamos falar muito sobre isso, que existe aquelas pessoas que falam que aceitou Jesus, a vida muda da água para o vinho, você se torna uma nova criatura, sim, e as coisas começam a dar certo. Não. Então, nós vamos abordar essa missão hoje aqui. Hoje, o nosso convidado vai se apresentar e ele está com essa tarefa de, através do seu testemunho, falar algumas coisas concernentes a uma vida cristã, uma vida de renúncia, uma vida de integridade, uma vida que requer de nós que matemos a nossa carne e vivemos no Espírito. Então, sem mais delongas, quero que você se apresente, fale ao público aí. É isso aí, galera. Vamos é, executar essa missão aqui É que isso aí. nos foi dada, né? Para quem não me conhece, meu nome é Wallace, eu tenho 29 anos, eu sou casado, tenho duas filhas, congrego aqui na igreja, né, na DOC, e tem sido uma bênção, né? A gente tá aqui junto aqui, e hoje quero compartilhar um pouco da minha história com vocês, tá bom? E a gente vai conversar aqui, creio que Deus vai falar com cada um de nós. Amém. Então vamos dar início a essa tarefa, Wallace, que você tem hoje, como você bem deixou claro aqui, um jovem diácono, servo do Senhor. Para nós é referência, para nós é testemunho. Mas sempre foi assim? Desde pequeno sempre se manteve Não, firme no evangelho? quem dera, né? A gente quando se converte, assim, a gente vê que o tempo que a gente estava longe do Senhor, a gente vê que é um tempo perdido, né? E nem sempre eu fui assim. Eu fui criado na igreja, né? Fui criado ali pela minha família, da minha a parte materna, né? Sempre estava ali me incentivando a ir para a igreja, minha mãe. Sendo que quando era criança não tinha muito, né? A gente tinha que obedecer, a mãe levava, Sim, é aquela né? obrigação, né? Exatamente. Só que conforme assim a gente vai crescendo, né? Ainda mais ali a fase da adolescência ali para a juventude, entre os 15, Ou 16, fase. 17 anos, a gente acha que já é o dono da vida, é o dono da verdade. E foi aí então que comecei a achar que já não tinha mais necessidade, né, de obedecer o pai, obedecer a mãe, e comecei a me desvirtuar da igreja, né? Só que com o tempo, assim, Deus ele foi me mostrando que não tem caminho melhor para se andar do que do lado dele, né? Então, mas aí você tocou num ponto até interessante. Você falou que seu pai e sua mãe, né? Pelo que você falou no seu Sim, testemunho, sim. ela obrigava você a caminhar. Você acha também que isso não teve participação no seu retorno? Nesse período que você, como você diz, de 15 a 17 anos, aquela parte de você, uma parte sabe da verdade, mas a outra parte quer experimentar o mundo. Mas você acha que não teve esse peso também? Poxa, eu sei que a verdade existe porque eu fui meio que na minha infância obrigado. Eu digo assim, obrigado porque como criança a gente não sabe tomar decisões. Então, Exatamente, nossos exatamente. pais eles estão ali como condutor. Então, eu não digo nem que uma obrigação, uma responsabilidade que hoje você vive isso. Você é um pai, tem Sim, suas filhas, então você tem essa responsabilidade à luz da palavra que a Bíblia ensina. Ela fala assim, ó, ensina o filho no caminho. Ela não fala ensina para ele ir. é, Ela orienta você a estar junto. Então, eu exatamente. acredito mais Exemplo. que não foi uma obrigação da sua mãe, foi
mas uma orientação através da Bíblia, que ela precisava levar você para o caminho. Você acha que foi fundamental, Não, isso com certeza, né? né? A Bíblia mesmo fala nesse versículo, né, que quando a gente ensina o filho ali no caminho, quando ele cresce, ele não se desvia dele. Sim. E se a gente for olhar a interpretação disso, não quer dizer que a gente nunca vai sair da igreja, mas É, a gente vai ter aquela mentalidade, e isso aconteceu comigo na minha juventude, acredito. e eu tenho certeza que foi fruto do que minha mãe foi na minha vida, né? Dois pilares assim que eu tenho como testemunho, como exemplo de espiritualidade, de olhar. Já viu quando a gente olha uma pessoa e vê assim, Uma Deus? referência, né? Exatamente. E uma foi minha mãe, Sim. né? E a outra foi minha avó, Oh, que no benção. caso era a mãe dela, né? As duas. Então, assim, diante de toda a diversidade que acontecia ali, mesmo na minha infância, assim, a gente conseguia perceber algumas coisas. A gente sempre via elas ali naquela calmaria, sempre confiando no Senhor, e eu via que no final tudo dava certo, né? Deus ele trabalhava assim, então aquilo ali foi uma coisa que sempre foi comigo para onde quer que eu Acompanho, né? andava, exatamente. Então assim, quando eu comecei a sair, saía com os amigos, e às vezes eu estava em um lugar assim, mas começava a vir aquele pensamento, poxa, o que que eu tô fazendo aqui? Pensamento de culpa, vou botar assim, não era para eu estar nesse lugar? Exatamente, você não se sente abraçado por aquele lugar, à Não é o vontade naquele ambiente, não. lugar. Sim. Exatamente. Só que, como a gente é ser humano, né? E o ser humano ele é um ser teimoso, Muito, né? muito. Ainda mais concernente a obedecer a Deus, Principalmente. eu, por muito tempo, fiquei relutando, né? A voltar, a retornar ali, a servir a Deus. E foi assim durante toda a minha juventude. Eu conheci a minha esposa no mundo, Uhum. né? Aí antes da gente casar, a gente teve nossas filhas. Só que Deus ele tem as formas dele de trabalhar, né? Quando ele chama, a gente conhece muito isso, né? Que quando a gente não vai no amor, a gente vai na dor. E Deus ele fez de uma forma que não teve como eu resistir, né? E a gente vai entrar nesse processo aí, que é até interessante, é mais uma etapa dessa transmissão, desse episódio, que é relacionado até ao testemunho de vida do Diácono Wallace. Eu vou ser informal, até porque isso aqui é um bate-papo, Wallace, tá? Pelo processo que ele. Eu não vou dizer que foi concernente à desobediência, mas é como ele deixou bem claro aqui: Deus ele tem as suas formas de atrair a atenção, porque em todas as ocasiões o que mais importa é que nos salvemos. E ele não tem prazer que um filho dele se perca. Uma ovelha perdida, né? Como a palavra diz, das 99, o pastor Exatamente. deixa, mas Vai não lá atrás perde uma, ele daquela. vai atrás. Então é basicamente um processo que o Diácono Wallace, o Wallace, ele vai até externar aqui, e você que vai ver e vai ouvir esse programa, presta bem atenção. Presta bem atenção, sabe por quê? Porque eu não estou falando que isso é. Ah, você desobedeceu, Deus está te punindo. Não. Pelo contrário, veja isso como uma prova de amor. Exato. Porque se Deus quisesse me punir, ele teria todo o direito de me lançar no fogo do inferno. Sabe por quê? Porque eu sou pecador, sou miserável. Mas quando ele atrai a minha atenção a ele, onde eu não tenho recurso e o meu único recurso é ele, isso não é um castigo. Isso é uma demonstração de amor, de um verdadeiro amor, que é o amor de Cristo por nós. Então ele vai entrar nessa parte do testemunho dele, que é bastante impactante. Eu, nos bastidores aqui, até conversamos e foi assim de bastante crescimento para a minha vida também. E eu quero que você se atente aos detalhes desse fato que ele viveu, que ele ainda vive, mas que isso não abalou a fé dele, pelo contrário, se transformou em combustível. Né, Wallace? Queria que você Exatamente. entrasse nessa parte do seu testemunho aí. Tá ótimo. Só para a gente contextualizar assim o período, né, que isso tudo aconteceu. Eu, em 2019, fui acometido de uma doença rara, um TCG, é um tumor de célula gigante.
E esse tumor, ele nasceu justamente na tíbia, na altura do tornozelo, aqui na minha perna. Eu ainda tenho essa doença. Mas o que aconteceu? Eu era militar, né? Servia a brigada paraquedista. E assim, eu não fazia nada de errado, assim. Eu não bebia, eu não fumava, não fazia nada disso, Nada aos mas seus olhos, né? Assim, eu não, assim, aquilo que o mundo faz, eu não fazia, mas também eu não fazia nada concernente à vontade de Deus. Ou seja, eu achava que eu podia ficar ali no meio termo, né? Eu não queria fazer as coisas erradas do mundo, mas eu também não queria a fazer responsabilidade do evangelho. exatamente a responsabilidade do evangelho. Só que quando aconteceu isso, e a Bíblia fala, né, em diversas passagens, que Deus ele quebranta, né? Aí tem a passagem de Jeremias sobre o vaso na mão do olheiro. Jeremias Ele 18. quebra, né? Molda. Para depois ele fazer da forma que ele bem quer. E assim, eu tava vivendo a minha vida. Na época eu já tava construindo minha casa, né? Que hoje a gente mora, mas não queria compromisso. E quando eu descobri que eu tava com essa doença, né? Eu tava estudando na época, tava querendo fazer concurso, porque eu queria seguir essa carreira militar, sempre gostei. Projetos, né? Novos projetos. Exatamente. Só que o que que aconteceu? Eu achei que era um inchaço, alguma coisa assim normal, uma torção, né? Fui no médico, o médico pediu lá alguns exames. Fiz os exames que ele pediu, sendo que demorou um pouco, né, para sair o resultado. E no dia que eu fui lá, fui de forma despretensiosa, não estava esperando nenhuma notícia, acho porque, no meu entendimento, até porque essa doença eu nem sabia que existia, Não tinha noção, né, do que se é, tratava. eu achei que seria alguma coisa assim, vai ter que ficar aí um mês de Repouso, tomando um repouso, tomar um anti-inflamatório. remédio, exatamente. Sendo que quando eu cheguei lá, tava eu e minha esposa, eu lembro bem desse dia. O médico falou: Olha, chegou o resultado dos exames e a notícia não é boa. Você tá com um TCG, que é um tumor, e o que essa doença ela faz? Ela faz com que o nosso osso, que ele é um cálcio, né? Ele é Sim, duro, sim. ele fica igual a carne, entendeu? Ele fica mole. Então, assim, não tem sustentação e você andando pode quebrar, entendeu? E quando Caramba. quebra, ele não calcifica. E não tem como você também colocar um parafuso, alguma coisa assim, igual quando a gente tem uma fratura exposta, algo assim, porque ali tá acometido daquela doença, tá mole, então não pega nada, né? E ele falou, cara, e pelo local que a tua doença tá, é mais raro ainda, porque geralmente dá no joelho. Lugar crítico, né? Exatamente, porque ele falou assim, no joelho tem prótese, mas no tornozelo não tem. Real. Não Então, tem como, assim, porque ali é a junção e, além disso, é o movimento do pé, né? exato. Aí ele foi e falou comigo, ele falou, olha, eu vou te pedir uma biópsia para você fazer. E assim, ele foi bem franco comigo ali no dia. Eu lembro que esse dia aí foi o dia que eu fiquei sem chão. Imagina. Que ele falou assim: Olha, a gente vai precisar fazer uma biópsia. E se esse tumor for maligno, a gente vai precisar amputar a sua perna, assim, da canela para baixo, né? E vai começar um tratamento com a quimioterapia para isso daí não se espalhar para o seu corpo. Meu Deus. Mas se não for, a gente continua, a gente vai ver um tratamento para fazer, mas de qualquer forma, ele ainda falou assim: olha, hoje é impossível da gente fazer uma cirurgia nesse tornozelo. Porque a gente pode fazer a cirurgia, mas a chance dessa cirurgia dar errado e a gente ter que amputar o seu pé assim mesmo era mais de 90%. Ou seja, tudo era negativo. Tudo era As negativo. condições nada favoráveis. Exato. E diante sem te cortar, só pra gente, Não, pode ir. é, é, diante a notícia vem, é igual você falou, é um baque. Ninguém tá preparado para a notícia da enfermidade, ninguém tá preparado para a notícia que vai perder alguém. Eu passei por isso, Sim. é até um ponto que eu vou falar num testemunho próximo aí. Mas eu ouvindo assim, é claro que a gente entra dentro da história e a gente vê que a nossa vida ela é isso aí. Ela é vulnerável, a gente planeja. Igual você falou, seu objetivo era tudo, mas o seu propósito era ser um militar de carreira,
ter uma vida baseada naquilo que você planejou, projetou, que eu penso que não é errado a gente planejar, Não é. projetar. Deus nos deu a terra para dominar ela. Só que você estava nadando, mas o principal não estava contigo. Exato. Talvez foi nesse ponto aí quando chegou a notícia, ó, Wallace, o seu problema é maligno. Um exemplo, ou a possibilidade de ser maligno é grande, a porcentagem é 90% negativo, tudo era contra. Seu primeiro pensamento, o que que veio na sua mente assim? Então, assim, aí é que entra, né, o ponto que tu me perguntou no início sobre a questão da importância de eu ser criado na igreja, né? O evangelho, Porque quando acontece uma situação dessa, é aí que a gente lembra de Deus, né? de verdade. Então, o que aconteceu comigo ali? Naquele dia eu saí dali assim, arrasado, eu e minha esposa, eu lembro que a gente Imagina, saiu dali é um baque. chorando, porque eu falei, caramba, eu vou perder o meu pé, porque o médico já tinha falado que se tivesse que fazer uma cirurgia, mesmo se não fosse maligno, seria uma cirurgia quase que impossível de eu não ter o pé amputado. Eu, meu Deus, e agora? E eu fui, né, como eu falei, sem imaginar nada disso. Só que então ele marcou a biópsia, eu fiz, né? Esperei um período lá que demorou para ficar pronto. E eu lembro disso que foi no mesmo hospital que a gente foi buscar o resultado, só que nessa época eu já usava muleta porque eu não conseguia apoiar o Sim, pé no chão. até porque é inchaço, né? E isso, inchava muito, doía muito. E eu lembro que era uma escada que tinha que subir, não tinha elevador no prédio, era um prédio assim de 2 andares Caramba. e não tinha como eu subir. Aí foi eu e minha esposa e ela que subiu para buscar o resultado, eu tive que ficar ali embaixo. Aí a tensão aumenta. E naquele momento ali, foi o momento que eu fiz esse voto com Deus. Oh, Eu falei assim, eu lembro disso até hoje. Falei, Senhor, eu sei que eu andei desobediente na tua presença. Eu sei que eu não fiz o que você queria que eu fizesse. Mas eu quero te pedir uma coisa: se esse tumor vir com o resultado de ser um tumor benigno, eu vou te servir. meu Deus. Eu vou deixar tudo isso que eu não tenho feito e vou começar a fazer. E hoje, assim, eu olho para isso e vejo assim, parece até que esse voto meu com Deus era como se eu tivesse realmente força para cumprir aquilo dali, né? Mas hoje eu vejo que isso era uma, como que eu posso dizer? Uma oração desesperada, entendeu? E eu vou te falar que é a melhor. Essa oração desesperada é a melhor que nós temos, porque a gente não tem mais nada. Qual Exato. o recurso que a gente tem? Quando a gente não consegue mais resolver nada, né? Aí A gente acabou o meu lembra recurso, da filha de Jairo ali, não né? é? Vai correr a Que quem? ele já tinha corrido atrás de tudo, não tinha conseguido, então ele teve que ir a Jesus. Então foi isso que aconteceu comigo ali, naquele dia ali, eu fiz esse voto com Deus, falei, Senhor, se esse tumor for benigno, eu vou te servir. Então, a minha esposa, eu lembro assim, ela desceu a escada ali do coisa chorando muito. Só que assim, Não o sabia o que choro você não sabe se é de de alegria ou alegria, de se é de tristeza. tristeza. E ela veio assim aos prantos, assim, ela veio já me abraçando, falando que era benigno. Aí eu falei, meu Deus, tu és Oração fiel. rápida, vamos botar assim, a oração que foi respondida tão rápido é essa, hein? Não, e assim, uma coisa que eu fiquei pensando depois é que assim, Deus ele é tão maravilhoso que ele já tinha dado o resultado, porque ela foi buscar, mas o resultado Já já estava estava escrito. pronto. Mas Deus permitiu aquela situação toda ali para mim ter aquele momento de falar isso. Não, e já estava preparado isso, porque ele já sabia dessa oração, Já sabia, Deus ele sabia que aquele eu ia grito de falar socorro. isso. Então, assim, ali eu fiz esse voto, né? Mas eu não tinha se convertido. Eu não tinha Caminhava, mas não. experimentado a presença de Deus mesmo na minha vida. Então, eu fiz esse voto de uma forma desesperada, como eu disse, mas eu falei assim: olha, eu vou tentar seguir o que eu falei, né? Então, assim, naquele momento ali eu até brinco assim, que ali eu escolhi Deus. Mas foi em casa que Deus me escolheu, porque depois desse dia eu comecei a falei assim, não, eu tenho que voltar aqui a ler a Bíblia, eu tenho que fazer alguma coisa. E se transformou em um combustível, né? Isso, exatamente, foi assim um ponto de iniciação, vamos dizer assim, Isso aí, a né? enfermidade, na verdade, ela foi um ponto de partida para o ministério.
Talvez se Exatamente, não surgisse, você estaria nos seus e- projetos, nos seus planos aleatórios e deixando a prioridade, que é o evangelho, que é Cristo, um pouco de exatamente. lado. Aí eu comecei a ler a Bíblia em casa, assim, às vezes estava em casa e ficava lendo. Eu lembro um dia eu fui ler Gálatas, né, a carta aos Gálatas, e eu tenho assim para mim que aquele dia ali que eu li Gálatas capítulo 3 versículo 13 foi o dia da minha conversão. Porque foi o dia que eu li e parece que a escama assim caiu dos meus olhos. Eu lembro desse dia, eu comecei a chorar, eu molhei a Bíblia Acredito. assim Ô. de lágrimas, E assim, não é chorando. emoção, é a Não, presença. era uma conversão mesmo. Eu Isso aí. senti, eu consegui perceber que aconteceu alguma coisa ali. Eu lembro que a leitura falava até eh, que Cristo se fez maldito, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no Na madeiro. cruz. Isso aí. E eu entendi naquele dia ali, naquela leitura, em casa, sozinho, não foi através de pregação, não foi nada disso. Eu acredito, assim, que toda a minha criação contribuiu com isso, Ah, todas as vezes creio, que eu vim para a igreja contribuiu com isso, creio. mas foi ali em casa, ali no quarto de casa, que eu li isso daí e o Senhor, ele tirou essa escama dos meus olhos, entendeu? É onde a Bíblia se encaixa mais uma vez, né? Que a Bíblia fala o quê? Feche a porta do seu quarto e ora. Você não estava orando, mas estava ligado com Deus. Aquele momento ali foi um encontro. Na verdade, foi um reencontro, né? A ovelha perdida se encontrou com o pastor. E ali Deus se revelou para você através de um versículo. Que, como você falou, Jesus ele não precisava passar por nada do que ele passou por nós. Não precisava. Aquela cruz ali, aquele fardo, aí a Bíblia fala que ele levou sobre ele as nossas iniquidades. O castigo que hoje nos dá a paz, que o mundo não entende, a paz que nós falamos não é uma paz relacionada à terra, não é uma paz terrena, é uma paz que excede o entendimento do homem, porque ela está aqui dentro, ela está guardada. É a paz e a alegria de ter Jesus e saber que essa terra ela é só um momento, vai se passar. Então isso aí foi uma virada de chave, vamos botar assim. A partir dali, o velho Wallace, cheio, porque querendo ou não, o Wallace, dali para trás, o Wallace cheio de planos, ficou. Dali para trás, o Wallace que pensava em fazer inúmeras coisas e você, como você falou, você tinha uma vontade de seguir uma carreira militar. Dentro da carreira militar, você tinha vontade de fazer outras coisas. E, enfim, são uma série de coisas que o velho Wallace não conseguia enxergar, o Wallace que caminha com Jesus tem, que é Uhum. muito maior. E em relação a isso, você acha que você perdeu ou que você ganhou a partir disso? Não, assim, o que eu costumo falar é que quando a gente tem a consciência da dimensão do que a gente é o risco que a gente está correndo longe de Deus, Ou é perigoso? entendeu? Assim, porque às vezes quando a gente está lá fora, a gente não consegue ter essa percepção sobre o inferno, sobre castigo de Deus, sobre a ira de Deus, né? Então, quando a gente se converte, a gente começa a olhar assim para o nosso passado e pensar, caramba, Eu perdi tempo, como que eu vivia desse jeito? literalmente. Como que eu andava assim sem Deus, né? Literalmente. Então, assim, hoje, o que que eu falo? Que eu continuo planejando, eu continuo sonhando, só que a diferença hoje é que Deus está comigo, entendeu? E faz uma Hoje, maior diferença. a diferença hoje é que eu Não eu se apega mais àquilo que é material, terreno, que exatamente, vive. tipo assim, eu faço o plano, eu quero executar aquele plano, mas se os planos de Deus forem Se outro, sobrepor a esse, eu deixo aqueles de lado porque eu sei que a vontade de Deus é muito melhor do que a com minha, certeza, né? com Então, certeza. assim, às vezes a gente quer andar, quer fazer a nossa criar ali o nosso caminho, né? Criar ali as nossas realizações. Mas o erro não está nisso. Eu falo, o erro não está em você planejar, o erro não Não, está em você sonhar com isso. coisas grandes, mas o erro, muitas das vezes, está em a gente querer fazer isso sem É Deus, a prioridade. sem a vontade de Isso aí. Deus, né? O que pega nos dias de hoje tem sido, vamos botar assim, que por conta do secularismo, da tecnologia, do avanço de muitas coisas, é algo interessante que eu já ouvi também, e com certeza você também já deve ter ouvido sobre isso, é que tudo que veio para facilitar o nosso tempo, ele ocupou demais o nosso tempo. Se você pegar É, a igreja primitiva, a igreja antiga,
O máximo que ele ia era onde seus pés alcançavam. Ou, no máximo, quem tinha recurso era um cavalo, um jumentinho, diga-se de passagem. Era o máximo, a velocidade que ele tinha era aquele ali. Quem não tinha esse recurso era a pé. Então, eles Uhum. evangelizavam uma cidade em outra andando. Hoje, tudo que veio para facilitar, que era para remir o nosso gasto de tempo, ou seja, vamos botar no dia a dia. Eu quero para o trabalho, mas no máximo eu tinha que ter uma bicicleta. Quem tinha condições tinha uma bicicleta, mas hoje eu tenho um carro. Uhum. Eu uso o carro por quê? Porque é um meio rápido. Eu me desloco daqui para o meu trabalho rápido, em minutos. Chego no meu trabalho, acabou o dia, eu me desloco para minha casa em minutos. Mas ao mesmo tempo que isso veio para facilitar, isso ocupou demais o tempo. Porque hoje, o que você mais vê na sociedade de hoje, em relação ao Evangelho de Cristo, é que as pessoas se perderam no tempo. Elas têm todos os recursos necessários para conseguir remir o tempo e, na hora de desfrutar do Evangelho, que é a principal fonte de vida hoje nossa, como você falou do seu testemunho, como todos aqueles que estão ouvindo e vão dar comentário, creio eu, compartilhar, até porque é um testemunho forte, impactante. Se a gente considerar o tempo que a gente tem hoje e o que a gente usa para Cristo, no Evangelho de Cristo, a gente vai ver que não chega nem aos 10% do dízimo, que às vezes não está relacionado só a dinheiro. Dizimar tempo também a obra de Deus, ele é fundamental, de Cristo é Uhum. fundamental. Então, quando você continua, como você falou, você planeja, não mudou os seus planos. Só que os planos de Deus são maiores sobre a sua vida. Olha a diferença. Eu sou um cara muito atarefado com o meu trabalho, com a minha vida, com o meu cotidiano, então não tenho tempo para a obra de Deus, porque isso vai me consumir mais tempo ainda. Uhum. Então Deus fez o quê? Então, peraí. Se o seu problema é tempo, que você tem muitos objetivos, muitos sonhos, então vamos ajustar essa situação aqui. Agora eu quero você aqui. Você era o Wallace que estava aqui, conhecia o Evangelho de Cristo, conhecia Deus, tem uma família que veio do Evangelho, que é do Evangelho, que isso já se tornou, querendo ou não, uma base para você. E no decorrer da sua vida, você começou a colocar os seus objetivos e planos na frente. E Deus foi ficando para trás. Só que ele que começou a obra. Não é você que começou a obra. Você tipo assim, você tá ali com seus projetos, mas Deus tem o dele. Então Sim. sempre vai se sobrepor e prevalecer o dele. Nesse momento, quando você se encontra com Deus, não é um ponto de partida, vamos botar assim, é uma continuação. Deus olhando para o Wallace, falou assim: Wallace, aquele Wallace que você era, ele já não me serve. Na verdade, não me serve. Agora, esse Wallace aqui, limitado, vamos botar assim, que não consegue fazer mais nada sem mim, é esse Wallace que para mim é funcional, que serve. Como você falou, seus projetos continuam ativos, você tem planos, você tem filhos, duas filhas. Sim. Você tem projeto para elas. Você tem Uhum. projeto para sua esposa, você tem projeto para sua casa, você tem projeto para sua vida. Mas em tudo isso, agora você tem um recurso que se sobrepõe a tudo isso. Senhor, qual é o seu projeto antes? Qual é a sua vontade antes? E isso, no meio do seu testemunho, você vê que isso aí modificou totalmente Uhum. o que Forma de você. pensar, né? Isso, mudou Porque assim, radicalmente. é, qual era o meu medo, né? Antes da minha conversão, ali quando eu recebi essa notícia. O meu medo era perder a perna, o pé, né? Esse era o meu medo. Só que depois eu vi que isso daí não faz nem tanto sentido, porque se você a Bíblia mesmo fala, né, que você pode entrar no céu faltando uma perna, entendeu? Mas você não pode entrar no céu sem Cristo. Com certeza. Então, eu olho muito, e isso daí foi uma coisa também que a esse curto período de vida com Deus que eu tenho, de eu me converti no final de 2019, ali, outubro, novembro de 2019, e tô até hoje. Graças a Deus. Então, assim, uma das passagens que falou muito comigo foi a do rico e o mendigo Lázaro, né? Porque ali a gente vê a proposta ali daquela parábola é a seguinte: um homem que teve de tudo na vida, né? Viveu muito bem, sempre teve tudo que qualquer pessoa hoje almeja, aquele homem teve. E existia um homem ali que estava à porta do seu palácio, que era um homem cheio de feridas, mendigo, que não tinha dinheiro nem para comer, e o sonho dele era se alimentar das migalhas da mesa daquele homem rico, né? Só que algo que chama atenção ali é que os dois morrem, É, né? Uma hora chega para o todos tempo, nós. né, em que os dois morrem. Um é levado para o seio de Abraão e o outro é levado para o Hades.
Então ali a gente vê que na continuação dessa parábola, né, Jesus falando ali, ele fala que o rico estava ali em tormento e mesmo que ele viveu aquela vida boa, ele fica ali meio que desesperado querendo sair dali, porque ele pede para pai Abraão, né, para que ele mandasse Lázaro molhar, né, a língua dele ali com a ponta do dedo, né, pingar uma gotinha de água porque ele estava em Desespero, né? tormento, Isso. né? E a gente vê ele falando também ali que para mandar os profetas ir lá alertar os irmãos dele sobre o perigo que ele estava vivendo ali, que eles estavam correndo longe de Deus. Então, com essa parábola, eu também entendi o seguinte, que o propósito da vida não é basicamente como a gente vive, o que que a gente tem, De entendeu? verdade, de O verdade. negócio é a gente estar junto com Deus ali, a Isso gente aí. estar firme com Deus, porque quando a gente morre, a gente sabe que nada a gente vai levar, né? Isso Entendeu? aí. É Então, verdade. a Bíblia fala que quando a gente morre, segue-se o juízo. E ali no juízo não tem mais misericórdia ou perdão. Isso daí é o tempo, né? Você estava falando sobre Isso o aí. tempo. O tempo que Deus dá para nós é o tempo que a gente tem para decidir para onde vamos. É o hoje. Deus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer Isso para aí. nos levar para o céu. Agora, a gente que tem que tomar a decisão, a gente que tem que dar o passo adiante para a gente crer nessa promessa de salvação e esperar de que um dia o Senhor Jesus ele vai nos levar para o céu. Aleluia. E mediante ao testemunho do Wallace também, você vê que a transformação ela muda o caráter da pessoa, ela começa a refletir o caráter de Cristo em ações. Sim, Você vê que através do seu testemunho de vida e da sua vida hoje, isso te deu responsabilidade que eu acredito que tem muito a ver com aquilo que Deus tem para você. Hoje você é um diácono da casa do Senhor, é professor de escola dominical, né? sim, sim, Revezando ali, mas tá ali com sim, a sua responsabilidade, é líder de departamento jovens, tá, irmãos? Ele é líder de departamento. Então, ele é um jovem diácono que está num processo, não acabou o processo. O testemunho dele, ele vem do passado, mas ele é atual, ele ainda está nesse processo. Mas o futuro dele ainda está na mão de Deus, sempre vai estar na mão de Deus, e ele somos decidiu todos nós. entregar o futuro dele na mão de Deus. Não, Senhor, vai ser o que o Senhor quer para mim. E muitas vezes isso é uma oração prática que Jesus deixou para os discípulos, né? Todas as vezes que orar de forma simples. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Mas quando chega naquela parte, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí entra aquela parte. Na oração é até fácil falar, né? Você ajoelhar e orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando a vontade dele vem e não é de acordo com Não a é a sua, nossa. aí já aperta, calma aí, Senhor, essa É, vontade sua aí tá. Mas para você isso se transformou num ministério. Então sim. você vê que isso é uma vertente que é positiva. Hoje você é uma referência jovem, que muitos Uhum, jovens vão assistir esse vídeo e vai se espelhar, creio eu. Como eu disse, o Adocast, ele nasceu na intenção de ser um programa evangelístico. E a gente pegar hoje para os dias de hoje. E vou até te pedir também para você dar a sua opinião sobre os dias de hoje também e o Evangelho de Cristo. Pegar um testemunho de um jovem hoje de 29 anos, que teve a sua vida assim mudada de uma hora para outra. O Wallace que projetava e o Wallace agora que é dependente. Mas para um ponto positivo, que despertou em uhum, você o desejo de aprender sobre a palavra, te deu responsabilidade, te deu um ministério, não só em igreja, porque nosso ministério começa em casa, você, sim, como família. pai, a É, esposa, elas querendo ou não se olha para você e fala assim, não, ali é um sacerdote. Você é o sacerdote do seu lar. Então sim, ali tem a sua responsabilidade dentro do lar, como o provedor, claro, como a pessoa que é orientadora, que através da luz da palavra orienta o filho no caminho, as filhas, no caso, você tem duas filhas, a sua esposa também depende muito de uhum, um posicionamento seu. Então, isso se transformou em algo produtivo para o sim, reino. Começa na sua casa, se estende para a igreja e agora nós estamos na rede social. Claro, e mediante a vizinhança que te conhece, que olha, caramba, o Wallace, aconteceu isso com ele e tá ali caminhando forte, firme, não vê ele murmurando, não vê ele questionando, até porque não tem muita opção, né? Vai questionar ou vai adorar? pois é, Não tá no exatamente. seu controle isso. Então, pra gente resumir, porque, assim, a sua história de vida, ela é gigante, irmão. Você é É, não referência. dá pra. Se Se a a gente gente for for falar de levar, todo o se assunto a gente aqui, for pegar e estender, você vai contar
inúmeras coisas aqui produtivas e de grande acréscimo para Sim, nossa sim. vida. Mas o Tem nosso muita tempo coisa. também ele é meio que resumido. Mas eu quero aproveitar, Wallace, diante de tudo isso que você falou, diante de tudo que você viveu e vive, é, é, deixe uma palavra para a juventude hoje que vai ouvir, não só para a juventude, eu vou dizer bem aberto, o Wallace, bem aberto para tanto para ir para a igreja. Sabe por quê? Uhum. Porque muitas vezes a gente também se pega muito. Ah, não, a gente precisa evangelizar os ímpios. E muitas pessoas que vão ouvir esse testemunho são cristãs e já se Sim, perderam muito tempo dentro da igreja. Por quê? Porque saíram ali daquele, vamos botar assim, do centro da vontade de Deus. Porque existe bênçãos, eu acredito dessa forma, tá? Existe bênçãos que estão relacionadas ao seu ministério. Porque do mesmo sim, jeito que sim, com você vai ser certeza. abençoado no seu ministério, você vai abençoar vidas através do seu ministério. Sim. Tanto na palavra, tanto de alguma forma, ele vai se manifestar de forma positiva e abrangente. E hoje, o cenário hoje, atual hoje que a gente vive, a gente está vivendo o fim das coisas. E a gente vê, assim, andando pelas ruas, a gente, no dia a dia, a gente passa, e o que a gente mais vê são jovens se perdendo. Jovens frustrados e outra, no meio deles o que mais tem é jovens que se decepcionaram com a igreja. Claro, meu ponto de vista. Usam essa desculpa como um escudo. Eu não vou para a Uhum. igreja, eu não volto para a igreja, porque fizeram isso comigo, porque fui magoado, por alguém, porque não me aceitaram, por eu ter um temperamento forte. Aí você pega a luz da palavra, Pedro, ele tinha todas as características de uma pessoa com temperamento forte, de rebeldia, de não posicionamento, porque Jesus queria ele assim, e ele queria ser daquele jeito dele, e Deus não deixou de fazer, Jesus não deixou de fazer a obra e o ministério que se cumprir na vida de Pedro. Só que Uhum. as pessoas estão presas a homens hoje, entendeu? Para os dias de hoje. E com isso estão perdendo tempo. O evangelho tem sido colocado como segunda opção. Se der, eu faço. Se der, eu É o vou. resto, né? A sobra, É né? isso aí. E Deus ele não trabalha com sobra, ele quer a gente ali Ele por quer a inteiro. premissa, né? É Ele quer primícia. E eu quero prioridade. isso aí. Então, em relação a isso, eu quero que você seja franco, numa palavra objetiva baseada na Bíblia, para as Uhum. pessoas que vão ver e estão vendo e assistindo esse programa, que elas sirvam, que isso sirva de um combustível para elas e elas dão uma pausa, porque tudo começa com uma parada. Você estava caminhando, caminhando, daqui a pouco você teve que parar, Sim. porque de alguma forma a enfermidade chegou, então você não tem para onde correr, você tem que ir ali e vem o laudo do homem, ó, é negativo, mas você está parado, você não tem o que fazer. A partir do laudo do homem você vai decidir o que eu vou fazer agora. É nessa hora que Jesus entrou, falou assim, agora vai ser assim, do meu jeito. E Uhum. está sendo combustível. Então, que isso, essa mensagem que você vai trazer agora, que ela seja objetiva para os corações das pessoas que estão arrumando desculpa e não querem mais a responsabilidade do evangelho. Porque a cruz ela tem o seu peso e a sua medida. Uhum. Você tem o seu peso e a sua medida, eu tenho o meu. Só que as pessoas elas colocam talvez as frustrações e as necessidades como se fosse um peso maior. Ah, porque para mim é difícil. Já viu? Com certeza já conversou Sempre, com muitas sempre. pessoas. Ah, isso aí. Eu conheço até uma história que é engraçada. É, tinha um monte de pessoas peregrinando, né? Aí cada um com a sua cruz ali carregando, e as cruzes, cada uma tinha um peso específico, né? Uhum. Tinha um homem que ele estava reclamando da cruz ali. Não, minha cruz está muito pesada, minha cruz está muito pesada. E ele só vivia murmurando ali porque parecia que a cruz dele era mais pesada, né? Aí Reclamação. chegou uma parte da peregrinação em que eles pararam para descansar, para dormir. Esse homem ele acorda pela madrugada. Aí ele fala assim, aí tava tudo escuro, né? Eu vou ver aqui a cruz mais pesada, eu vou deixar a minha aí, eu vou ver aqui a cruz mais leve, né? Vou deixar a minha aí e vou pegar outra. Então ele foi levantando ali, cruz por cruz ali, e foi vendo. Aí quando ele achou uma mais leve ali, ele falou assim, essa daqui que vai ser a minha. Já segurou ali e foi. Só que quando chegou no outro dia que ele acordou, ele percebeu que a cruz que ele tava, que ele pegou, era a cruz dele mesmo. Ou seja, daquela peregrinação toda, ele estava reclamando, mas a cruz dele Ele achou ainda era que era mais um pouco leve. mais leve e é a mesma coisa, o peso é todo mundo tem o seu igual de acordo com a sua capacidade. Isso aí, mas Deus ele não dá nada que a gente não pode suportar, né? Com certeza. Então, mediante isso aí, eu quero que você olhe para a câmera ali e deixe uma palavra para a juventude, para a atualidade hoje cristã, que se diz cristã, tá? O evangelho ele tem que ser
jogado limpo. A Uhum. gente não pode massagear o pecado para poder manter um bom relacionamento até com pessoas. A gente tem que usar a Bíblia como referência. Se a Bíblia Sim. é contra, nós somos o quê? Cristão. Então nós temos que se posicionar, como Romanos diz, para não se conformar, mas se revestir, pensamento, mente, colocar em ordem. Então, diante disso, deixa uma palavra aí, Wallace. Amém. Eu queria começar com uma frase de Jonathan Edwards, que ele dizia assim: Senhor, era uma oração, na verdade, né? Ele dizia assim: Senhor, fixa os meus olhos na eternidade, né? Porque o que acontece muito hoje, assim, que eu vejo, que está acontecendo nas igrejas, é que as pessoas estão muito presas ao materialismo, Verdade. entendeu? As coisas terrenas, né? E um conselho que eu dou para vocês: tomem cuidado, juventude, entendeu? Até as pessoas de mais idade, tomem cuidado com pregações, com palavras que prendam vocês a esse mundo, que você vai ganhar, que você vai conquistar. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Ela diz o quê? Quando você obedece, as bênçãos te seguem. Segue. Você não precisa de ficar indo para a igreja para receber bênção. Você precisa ser fiel ao Senhor, porque assim as bênçãos vão vir até você. Eu posso falar aqui sobre José, que ele foi vendido como escravo, ele viveu como escravo, ele foi preso injustamente, mas a palavra vai dizer que em tudo, aonde ele colocava a mão, prosperava, porque o Senhor era com ele. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa de inventar coisas. A gente só precisa se firmar na palavra do Senhor, confiar que o Senhor está cuidando, porque às vezes vem a adversidade e a nossa falta de fé, às vezes nos Verdade. desespera. Às vezes a gente fica ansioso com a situação e acaba querendo fazer as coisas com as nossas próprias mãos, né? Mas a gente tem que saber que a gente tem um Deus que está cuidando de nós. Um Deus que ele está olhando cada causa, cada detalhe, ele está prestando atenção e no momento certo, na hora certa, ele vai se levantar, ele vai agir em nosso favor e a gente vai cantar o hino da vitória. Amém. Amém? Glória a Deus. E diante disso, diante desse testemunho maravilhoso, dessa mensagem do Diácono Wallace, eu estou chamando ele de Wallace até para ser uma forma informal, mas ele sabe do peso e responsabilidade que um obreiro tem na obra do Senhor. A Bíblia mesmo fala que um obreiro ele deve se apresentar como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que conhece a espada, que maneja bem. É um testemunho de vida, né, Wallace? Sim. E diante disso, eu quero te agradecer, tá? Eu que Seu agradeço aí a testemunho foi oportunidade aí. benção. Não, com certeza as portas do nosso Adocast estão abertas. Primeiro, quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Você, como eu disse, você é referência. Como Deus, eu tenho o prazer e o privilégio de ver, entendeu? Eu sei quem você é. Eu não estou aqui fazendo propaganda por conta do evento, do programa do Adocast, não. Eu te conheço, eu sei da sua índole, da pessoa que você é, e mediante a isso gera um testemunho, tá? E para a gente é gratificante compartilhar testemunhos como o seu, como de outras pessoas que vão estar aqui, e que isso se torne, para vocês aí, para você que nos assiste no Adocast, pega isso como uma virada de chave para sua vida, porque você está arrumando tanta desculpa e é uma frase que eu costumo até usar para mim como forma motival, que a sua força de vontade seja maior do que a sua melhor desculpa, É, porque você está buscando forte. força na sua desculpa, então pare de buscar força na desculpa e olha para o alto, a nossa força vem de Jesus. Nunca vai vir do meu recurso, sempre vai vir de Jesus. E quando a gente entende, Wallace, que a nossa força vem de Jesus, o ministério ele se manifesta através das ações. Mas não as minhas ações, as ações de Cristo na minha vida. Sabe por quê? Porque eu parei de brigar, eu parei de querer lutar. Eu aceitei, não, Senhor. Agora vai ser do seu jeito, da sua vontade. E isso gera testemunho. Ele é um jovem de 29 anos, que hoje tem o seu fardo e a sua cruz, mas que Sim, não nega Jesus, que está disposto, Senhor, eu vou entrar no céu com um pé ou com dois, mas eu vou entrar no céu. Então, com não certeza. é? Então, o que mais importa para nós, juventude, ou todos aqueles que forem assistir esse programa, o que mais importa para nós não é o que eu vou conquistar na terra, É isso. mas é o que eu já conquistei, sabe por quê? Porque Jesus ele fez um plano perfeito, um plano de salvação, uma boa obra, e ela já é manifestada através do seu sangue, Carmesim, através do Espírito Santo. Então eu não busco a Deus para ser salvo, eu busco a Deus, sabe por quê? Porque eu já sou salvo. Isso aí. Já encontramos a salvação em Cristo e isso se torna combustível, isso se torna testemunho de vida
que nós vivemos aqui e acompanhamos aqui a trajetória do Wallace. E que breve ele contará muito mais coisas do que o Senhor tem feito na vida dele. E aquele versículo que fala, é provar e ver que o Senhor é bom. E ele é bom Exatamente. Isso aí até resume muito a minha no vida. não dele, você vê que a bondade dele prevalece. Como eu disse no início, o não de Deus é uma demonstração do amor dele por nós. Então, gente, resumindo o dia de hoje, tá? Gratidão é o que se resume no programa de hoje. Gratidão, Wallace. Gratidão, meu diretor, Lucas, que está ali, firme com a gente ali na parte administrativa. Gratidão a Cara, você que tá assistindo, que tá compartilhando. Breve estaremos no TikTok, tá? Tô fazendo aqui, mas não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. isso aí. Mande esse testemunho para o máximo de pessoas que você conhece. E essas pessoas que vão ver esse testemunho vai mandar para outras pessoas, isso vai se transformar num testemunho que vai virar combustível para as pessoas. Para os dias de hoje, o que a gente precisa fazer é juntar brasas. E como eu falei, esse programa aqui ele é um programa evangelístico. Então a gente usa a realidade de pessoas que decidiram se dispor, Senhor, eu não quero mais o meu, mas eu quero viver o seu. E abriram mão da sua vida, como o apóstolo Paulo falou assim, ó, já não vivo eu, Mas Cristo vive em mim. certo? Certo. Então, diante disso, a gente encerra esse programa em gratidão primeiro a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a você, amigo, companheiro, que está ali compartilhando, visualizando nossos vídeos. Gratidão, tá, Wallace? Não deixa de seguir as nossas redes sociais que está bem ali. Vai aparecer também na telinha aí de vocês aí, o nosso YouTube ali, o Adocast, o nosso Instagram e o nosso Facebook. E até breve, estaremos com mais novidades aí. Muito obrigado mais uma vez, Wallace. Muito Eu que obrigado, agradeço. direção. Deus abençoe a todos e uma ótima semana a todos nós. Foi?